En una escola tranquila, ninguém suspeitaria que uma garota negra e reservada e filha adotiva de dos astros de acá mais famosos do mundo, Vin Diesel. Mas antes que a verdade seja revelada, ela enfrenta humil hacao e bullying daqueles que desprezam sua aparência e origem, até que carro preto para no portal da escola e a pessoa que sai a todos sem palavras. E se o valente da escola tivesse éxito como a garota errada, uma conexión tan poderosa que poderia mudar tudo. Esta historia inspiradora acompaña a Maya Williams, uma nova aluna quieta que se torna o alvo de Bryce Carter, o cara mais temido da escola. Ele pensa que ela é fraca, uma vítima fácil, mas o que ele não sabe é que Maya tem segredo, que vai virar o jogo da maneira mais inesperada. Fique esto final porque o que começa com a arrogância de valentão terminará com sua queda. Maya Williams desceu do ônibus, apertando as alcas de sua mochila enquanto olhava para a enorme entrada principal da Clearview High School em Houston, Texas. O ar fresco do outono trazia o cheiro de grama recém-cortada e pavimento ainda quente do calor persistente do verão. Os alunos se moviam em grupos, risadas e conversas casuais preenchendo o espaço ao seu redor, mas Maya se sentia como uma estranha. Ela não era estranha a novas escolas. Na verdade, esta era sua quarta transferência em apenas 3 anos. Algumas crianças se mudavam porque seus pais conseguiam novos empregos. Maya se mudava porque precisava de novo começo, de novo. Ela manteve a cabeça baixa enquanto caminhava em direção às portas principais, esperando se misturar. Alguns alunos viraram a cabeça, curiosos sobre a nova garota, mas ela evitou os olhos deles. A Clearview High não era particularmente especial. Uma grande escola suburbana, na maioria cheia de crianças de classe média que se conheciam desde o jardim de infância. O time de futebol era decente, o time de líderes de torcida era popular e a hierarquia social estava estabelecida muito antes de Maya chegar. Nada disso importava para ela. Ela tinha objetivo, permanecer invisível. Lá dentro, o corredor fervilhava de energia. Armarios batiam tenis rangiam nos pisos de azulejo e profesores tentavam encurralar os alunos em suas salas de aula antes que a primeira campaña tocase. Maya continuou andando, segurando sua agenda. Ela estava acostumada com essa rotina, encontrar seu armário, descobrir onde sentaria no almoço e, o mais importante, identificar as crianças de quem precisava ficar longe. Foi quando ela viu Bryce Carter, alto, ombros largos, com uma confiança natural que só os caras mais populares e intocáveis do ensino médio possuíam. Ele estava encostado em uma fila de armários, cercado por um grupo de meninos usando jaquetas de time, cada rindo de algo que ele acabara de dizer. Mesmo à distância, Maya podia ver que ele tinha uma aura de controle, do tipo que fazia as pessoas ao o seguirem ou o temerem. Ela conhecia o tipo dele. Bryce era o garoto de ouro. Quarterback estrela, boa aparência, família rica. Mas havia algo mais, o jeito que os alunos ao redor dele riam pouco demais, o jeito que eles se mexiam nervosamente quando ele falava. Maya reconheceu o padrão. Ela já havia conhecido crianças como Bryce antes, aquelas que prosperavam com poder e intimidação. Ela não planejava chamar a atenção dele, mas o destino tinha outras ideias. Enquanto ela passava, alguém esbarrou no ombro dela. Não foi um acidente. Seus livros caíram no chão, espalhados pelo corredor. Alguns alunos se viraram para assistir, alguns rindo. Ela se abaixou rapidamente, ignorando a ardência em suas bochechas. Ora, o que temos aqui? Maya congelou. Ela não precisou levantar a cabeça para saber de quem era a voz. Bryce Carter, sua voz era calma. Divertida, mas havia uma ponta nela, como leo brincando com sua presa. Ela podia ouvir seus amigos rindo atrás dele. Lentamente ela levantou a cabeça. Bryce estava sobre ela, braços cruzados, com aquele sorriso arrogante e irritante que ela já tinha visto antes em valentes que sabiam que mandavam na escola. Eu acho que nunca te vi antes, ele disse. Você sabia? Maya não respondeu. Ela apenas pegou seus livros e se levantou, passando por eles sem uma palavra. Mas Bryce não tinha terminado. E onde está a sua educação? Ele gritou, sua voz ecoando pelo corredor. Eu te fiz uma pergunta. Maya continuou andando. Ela já havia jogado esse jogo antes. A melhor maneira de lidar com pessoas como ele era não interagir. Mas Bryce não gostava de ser ignorado. Foi então que ela sentiu puxão forte em sua mochila, puxando-a ligeiramente para trás. Não o suficiente para machucá-la, mas o suficiente para que ela soubesse que Bryce não ia deixar isso passar. Maya parou lentamente, ela se virou. Por um momento, o corredor pareceu em silêncio. Até os alunos que não estavam prestando atenção antes começaram a observar.
ela encontrou o olhar de Brice e pela primeira vez algo piscou em seus olhos. Curiosidade, talvez a de um pouco de surpresa. Você não deveria ter feito isso, Maya disse baixinho. Brice ergueu uma sobrancelha, então ele riu. Uma risada lenta e zombeteira. E por que não? Ele zombou. Maya não respondeu. Ela apenas manteve o olhar dele inabalável. Brice inclinou a cabeça. Voce meio estranha, sabia. Algumas risadas de seus amigos. Maya se virou e foi embora. Ela não precisava olhar para trás para saber que Brice ainda não tinha terminado com ela. E ele não tinha ideia do tipo de erro que estava prestes a cometer. O resto do dia passou em um borrão. Maya ficou no fundo da sala de aula, respondendo apenas quando necessário, evitando contato visual. Ela almoçou sozinha, encontrando um lugar na beirada da cafeteria onde podia observar sem ser observada. Brice e seus amigos dominavam o refeitório. Eles ocupavam a maior mesa no centro, falando alto, rindo como se não tivessem preocupação no mundo. De vez em quando, Maya sentia os olhos dele piscarem em sua direção, mas ele não se aproximava, ainda não. Ao final do dia, Maya ficou aliviada por finalmente escapar da escola. O calor de Houston ainda estava forte, fazendo o asfalto tremeluzir enquanto ela caminhava em direção ao ponto de ônibus. Assim que estendeu a mão para pegar o telefone, ouviu uma voz atrás dela. Ei, novata, ela se virou. Brice estava lá com as mãos nos bolsos, um sorriso ainda estampado no rosto. Atrás dele, alguns de seus amigos permaneciam esperando. Maya suspirou. O que você quer? Brice deu um passo lento para a frente. Você tem um problema de atitude, sabia? Maya não respondeu. O sorriso de Brice se alargou. O que? Você acha que é melhor do que eu? Maya soltou uma risada curta. Não nervosa, não assustada, apenas divertida. E isso, mais do que qualquer outra coisa, pegou Brice de surpresa. Eu acho, ela disse lentamente, que você deveria ir embora. O sorriso de Brice vacilou por meio segundo antes de se recompor. E ele deu mais um passo à frente, erguendo-se sobre ela. E porque isso, Maya se inclinou ligeiramente, a voz mal audível. Porque você não tem ideia de como eu sou. Brice riu, balancando a cabeça. E como você exatamente? Maya não respondeu. Em vez disso, ela deu um passo para trás, levantou o telefone e apertou o único botão na tela. Um rugido alto de motor preencheu o ar. Dodge Charger Hellcat preto parou ao lado do meio-fio, o tipo de carro que fazia as pessoas virarem a cabeça. A janela umedeceu lentamente. Ela estava ele, Vin Diesel. O sorriso de Brice desapareceu. Maya se virou para Brice, sorrindo pela primeira vez naquele dia. Ainda me acha estranha? Ela perguntou. Brice não respondeu, porque pela primeira vez em sua vida, ele era como estava se sentindo pequeno. Maya observou enquanto o sorriso confiante de Brice desaparecia. Sua mandíbula se cerrou, seus olhos piscando entre ela e a figura inconfundível sentada no banco do motorista do Dodge Charger. O ar parecia denso. A arrogância, outrora brincalhona em sua postura, agora rígida com desconforto. Ele deu meio passo para trás, seus amigos atrás dele trocando olhares nervosos, nenhum deles ousando falar. Maya por outro lado demorou. Ela ajustou a alca da mochila, expirando lentamente como se não tivesse acabado de virar o jogo contra o autoproclamado rei da escola. Vin Diesel não disse nada a princípio. Ele apenas ficou sentado, uma mão no volante, seu olhar fixo em Brice. Era um olhar que carregava peso, o tipo de presença que não precisava de palavras para enviar uma mensagem. Brice engoliu em seco. Espere um segundo, ele murmurou baixinho, quase como se estivesse se convencendo de que aquilo não era real. Sua voz, geralmente tão arrogante, tinha uma ponta repentina de incerteza. Ele olhou para Maya novamente, desta vez realmente olhando como se estivesse tentando juntar algo que deveria ter sido obvio desde o inicio. Maya se inclinó ligeramente, apenas o suficiente para Brice ouvi-la, embora ela se certificase de manter a voz firme e baixa. Ainda acha que sou apenas uma garota qualquer, ela perguntou. O pomo de adão de Brice subiu e desceu enquanto ele engolia novamente, sua boca abrindo e fechando como se quisesse dizer algo, mas tivesse perdido toda a capacidade de formar palavras. Então Vin falou. Entre, garota, ele disse sua voz calma, mas firme. Não era uma pergunta. Maya não hesitou. Ela passou por Brice, pela multidão atordoada que havia começado a se formar, e abriu a porta do passageiro. No momento em que ela deslizou para dentro, Vin engatou o carro. O Charger soltou um rugido profundo enquanto se afastava do meio-fio, deixando para trás um corredor de escola cheio de sussurros e olhos arregalados.
Por un momento, nenhum deles falou. A cidade de Houston borrou pelas janelas. O sol do final da tarde lancando longas faíxas de laranja e dourado sobre o painel. Maya tamborilou os dedos levemente contra o joelho, expirando enquanto finalmente liberava a tensão que havia se acumulado desde que ela pisara pela primeira vez naquele campus. Vin manteve os olhos na estrada, seus dedos batendo no volante ritmicamente. Voce está bem? Maya assentiu brevemente. Então, depois de uma pausa, ela soltou uma pequena risada. Foi meio dramático, não foi? Vin sorriu, seu sorriso de canto de boca característico surgindo em seu rosto. Un pouco, ela balancou a cabeça deixando seu olhar vagar pela janela. Eu não queria que eles descobrissem assim. Vin olhou para ela, e qual teria sido uma maneira melhor de interromper-lo como aquele de pisar. Maya suspirou, encostando a cabeça no banco. Eu não ia deixar ele me pisar. Eu estava apenas esperando. Vin ergueu uma sobrancelha. Esperando o quê? Ela encolheu os ombros. Pelo momento certo? Vin ficou em silêncio por um momento antes de soltar uma risada suave. Voce me lembra de quando eu tinha a sua idade. Maya se virou para ele, o canto dos lábios se curvando em sorriso. Isso é pensamento assustador. Vin soltou uma risada completa desta vez, balancando a cabeça. Espertinha, eles dirigiram em silêncio confortável por tempo, a tensão de antes se desfazendo à medida que a familiaridade de suas brincadeiras se estabelecia. Mas Maya sabia que isso porque o momento havia passado não significava que o problema havia desaparecido. Bryce Carter não era o tipo que deixava as coisas passarem, e mesmo que ele tivesse ficado assustado naquele momento, o medo tinha uma maneira engraçada de se transformar em raiva. Quando eles estacionaram na garagem de sua casa, uma casa moderna e elegante aninhada em tranquilo subúrbio de Houston, Maya desabotou o cinto de segurança, mas não se moveu para ser imediatamente. Vin notou mais alguma coisa na sua mente. Maya hesitou, então expirou. Ele não terminou comigo. Vina estudo por um longo momento. Não, ele disse finalmente, sua voz firme. Mas você também não terminou com ele. Maya encontrou o olhar dele. Você acha que eu deveria revidar? Vin recostou-se no banco, apoiando o braço no volante. Eu acho que você precisa estar pronta, porque caras como ele não gostam de perder. Maya apertou os lábios pensando, e então finalmente assentiu. Sem eu sei, na manhã seguinte, na escola, Maya esperava sussurros, o que ela não esperava era quantos estavam sussurrando. Ela caminhava pelos corredores, sentindo o peso de centenas de olhares se voltando para ela, os murmúrios se espalhando pelos grupos de alunos como fogo. Alguns estavam curiosos, outros divertidos, e alguns, como os amigos de Bryce, estavam completamente irritados. Ela os viu perto dos armários, grupo unido de atletas e aspirantes a valentes, todos eles lançando olhares sujos em sua direção. Bryce estava no meio, encostado no metal, braços cruzados. Quando a viu no sório, ele apenas a encarou. Maya não se encolheu. Ela manteve o olhar dele por meio segundo a mais do que o necessário antes de se virar e ir para sua aula. Ela podia ouvi-lo sussurrando atrás dela, mas não se importou. Se Bryce quisesse jogar jogo longo, ela também podia. Na hora do almoço, as coisas tinham escalado. Enquanto ela carregava sua bandeja para uma mesa vazia, dos capangas de Bryce, Ryan, zagueiro troncudo com mais músculos do que inteligência, acidentalmente esticou o pé. Maya sentiu-se tropecar, mas se segurou antes de cair completamente, sua bandeja tilintando levemente. Alguns alunos se viraram para observar, seus olhos indo e vindo entre ela e o grupo de atletas que agora riam como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Maya se endireitou, arrumando sua bandeja. Ela não reagiu, o que parecia irritá-los ainda mais. O quê? Ryan sorriu. Sem resposta, princesa. Maya exalou bruscamente, mal contendo o sorriso. Só não percebi que homens das cavernas ainda existiam. Os alunos ao redor soltaram coletivo e o sorriso de Ryan vacilou. Bryce, que estava observando tudo, inclinou a cabeça ligeiramente, como se estivesse tentando descobrir seu próximo movimento. Maya não esperou que eles pensassem em Ela passou por eles, sentou-se à sua mesa e começou a comer como se nada tivesse acontecido, mas ela sabia melhor. Bryce não ia deixar isso passar. Quando a última campainha tocou, ela já estava preparada para algo acontecer. Então, quando encontrou seu armário completamente revirado, seus livros jogados no chão, canetinhas rabiscadas por todo o metal, ela não se surpreendeu. Ela suspirou encostada no armário ao lado. Alguns alunos estavam por perto, observando.
Nenhum deles corajoso o suficiente para intervir, mas todos interesados o suficiente para ver o que ela faria. Maya se abaixou pegando seus livros por empilhando-os cuidadosamente. Suas mãos não tremeram, sua expressão não vacilou. Ela podia sentir Bryce observando do outro lado do corredor esperando. Então ela não lhe deu nada. Ela se levantou, fechou o armário e foi embora sem uma palavra. Isso mais do que qualquer coisa parecia de exalo nervoso. Naquela noite em casa, Maya sentou-se à mesa da cozinha, batucando os dedos na superfície de madeira enquanto Vin Diesel se apoiava no balcão, braços cruzados, observando-a atentamente. Eles reviraram meio armário hoje. Ela disse finalmente. Vin ergueu uma sobrancelha. Esse é o melhor deles? Maya sorriu. Por enquanto. Vin assentiu lentamente. Então qual é o seu? Maya ficou em silêncio por um momento. Então, finalmente, ela sorriu. Vou deixá-lo cavar a própria cova. Vin sorriu. Essa é a minha garota. Maya recostou-se na cadeira, sentindo a família emocional de controle se instalando em seus ossos. Porque Bryce Carter pensava que era ele quem estava no comando do jogo, mas Maya estava apenas comecando. Maya sabia exatamente o que estava fazendo. Ela já havia visto caras como Bryce antes, falastros cheios de si, sempre precisando de uma audiência para validar sua crueldade. Eles prosperavam com as reações que obtinham, como o medo que incutiam, como o poder que pensavam de ter. Mas a verdade é que caras como Bryce não eram tão invencíveis quando queriam que todos acreditassem. Eles cometiam erros e Maya, ela era paciente. Ela o deixaria continuar cavando a própria cova até que não houvesse mais saída. Na manhã seguinte, ela entrou na Clearview High como se nada tivesse acontecido. Os sussurros ainda estavam lá, mas eram diferentes agora. Ontem, as pessoas sussurravam sobre a garota que tinha Vin Diesel para buscá-la em um carro esportivo. Hoje, eles sussurravam sobre o que Bryce havia feito ao armário dela. A escola estava dividida. Alguns achavam hilário. Outros achavam que Bryce estava apenas se envergonhando. E Maya podia sentir a mudança. No momento em que as pessoas começaram a questionar a autoridade do rei, seu reinado se tornou mais fraco. Bryce estava encostado nos armários, como de costume, cercado por seu grupo de atletas. Eles estavam rindo de algo, provavelmente outra de suas piadas cruéis, mas quando Maya passou, a conversa vacilou. Os olhos de Bryce piscaram em sua direção, esperando uma reação, algum tipo de reconhecimento de que ela ainda estava incomodada como o que havia acontecido ontem, mas ela não lhe deu nenhum. Ela passou direto por ele sem sequer parar. Isso por si só fez sua expressão se enrijecer. Na hora do almoço, ela podia sentir a tensão aumentando. Bryce não estava acostumado a ser ignorado. Ele prosperava no controle, e Maya não estava jogando pelas regras dele. Ele precisava fazer algo maior, algo público. Então, ela não se surpreendeu quando entrou na cafeteria e o viu sentado à sua mesa de sempre. Um sorriso presunçoso se estendeu por seu rosto enquanto ele gritava alto. Ei, Maya, ainda está chorando por causa do seu armário sino. A cafeteria silenciou um pouco, os alunos olhando entre eles. Maya nem se mexeu enquanto pegava sua bandeja e passava por ele para seu lugar de sempre. Mas Bryce não tinha terminado. Acho que você não aguenta, hen. Talvez seu papai grande e malvado devesse vir lutar suas batalhas por você. Isso chamou mais atenção. Algumas risadas, alguns olhares inquietos. Maya finalmente olhou para ele e, engraçado, ela disse a voz calma: Você continua falando do meu pai como se não fosse você quem quase se mijou de medo quando o viu. A cafeteria ficou em silêncio mortal. O rosto de Bryce escureceu. Seus amigos se mexeram desajeitadamente, sem saber se deveriam rir ou fingir que não o tinham ouvido. Maya deu uma mordida lenta em sua comida, seus olhos nunca deixando os de Bryce. Ela queria que ele sentisse aquilo, aquele constrangimento, aquela vulnerabilidade, porque caras como ele não sabiam lidar com serem ridicularizados. Bryce quebrou a mandíbula, forçando uma risada, embora fosse tensa, forçada. Você se acha durona, hen? Ele disse, andando por aí como se fosse a dona do lugar só porque de um pai rico e famoso para te buscar em um carro chico. Sua voz se espalhou, alta o suficiente para todos ouvirem. Ok, você acha que é melhor do que a gente? Maya inclinó a cabeça ligeiramente. Não, ela disse simplesmente. Eu só não preciso provar nada. E essa era a diferença. Bryce passou a vida inteira provando que era o mais duro, o mais forte, o mais intocável. Maya não precisava provar nada porque ela sabia quem era.
e hizo mais do que qualquer outra coisa o deixou furioso. Foi então que ela viu o momento em que Brice tomou sua decisão. A forma como seus músculos se tensionaram, a forma como sua mão se fechou em punho antes que ele rapidamente a forçasse a relaxar. Ele não tinha terminado. Ele tentaria algo pior. E Maya estava pronta. Depois da escola, ela manteve ritmo lento enquanto caminhava em direção ao estacionamento. Ela sabia que Brice estaria esperando. E de fato lá estava ele encostado em seu carro, braços cruzados, sua expressão ilegível. Seus amigos não estavam com ele desta vez, agora era apenas entre eles. Maya parou a alguns metros de distância, erguendo uma sobrancelha. Deixa-eu adivinhar outro discurso brilhante sobre como eu não pertenço aqui. Brice exhalou bruscamente pelo nariz. Não, ele disse. Eu só quero saber uma coisa. Maya cruzou os braços. E o que é isso? Brice a estudou por longo momento. Então disse, porque você não revida, sua voz não era zombetera desta vez. Não era arrogante nem cruel, era algo mais, genuína curiosidade. Maya considerou a pergunta por segundo, então encolheu os ombros. Porque eu não preciso, Brice zombou balancando a cabeça. Não é assim que funciona, Williams. Pessoas como eu, a gente impura, e pessoas como você o empuram de volta ao sal atropeladas. Maya deu passo mais perto, abaixando a voz. Ou talvez pessoas como eu esperem. Deixamos pessoas como você continuarem empurrando, cometendo erros, provando a todos o quão fracos vocês realmente são. E então, quando você está no meio da bagunça que fez, não precisamos fazer nada. Você já se destruiu. Brice a encarou, e pela primeira vez, Maya viu algo cintilar em sua expressão. Dúvida. Mas ele a cobriu rapidamente. Você acha que me desvendou? Ele disse, forcando sorriso. Você não sabe absolutamente nada sobre mim. Maya o estudou. Talvez não, mas eu sei que você está com medo. O corpo inteiro de Brice enrijeceu. E eu não tenho medo de você. Maya sorriu, mas não havia calor em seu sorriso. Não de mim, ela disse. De ser irrelevante, de perder, de acordar dia e perceber que ninguém se importa com você, a menos que você esteja fazendo outra pessoa se sentir pequena. Isso é o que realmente te assusta, Brice. Ele cerrou a mandíbula, suas narinas ligeiramente dilatadas. Maya podia ver a guerra acontecendo dentro de sua cabeça. A necessidade de atacar, de retomar o controle, mas não havia nada que ele pudesse dizer. Nada que ele pudesse fazer, porque no fundo, ele sabia que ela estava certa. Maya balancou a cabeça. Eu não preciso lutar com você, Brice. Você já está lutando consigo mesmo. Ela se virou e foi embora. E pela primeira vez desde que ela o conheceu, Brice não teve uma resposta. Naquela noite, Maya sentou-se à mesa da cozinha, girando o gelo em sua bebida enquanto Vin Diesel se apoiava no balcão, observando-a. Algo aconteceu hoje, ela disse finalmente. Vin ergueu uma sobrancelha. Com Brice? Maya assentiu. Acho que entrei na cabeça dele. Vin sorriu. Bom, Maya exhalou. Mas isso não significa que ele terminou. Vin a estudou por momento, então se aproximou e sentou-se em frente a ela. Você quer terminar? Maya franziu a testa. O que você quer dizer? Vin se inclinou ligeiramente. Você poderia acabar com isso agora mesmo. Confrontá-lo. Envergonhá-lo na frente de toda a escola. Você tem mais poder do que pensa, garota. Maya ficou em silêncio por longo momento. Então finalmente ela balancou a cabeça. Não, ela disse. Eu quero que ele termine sozinho. Vin sorriu. Esperta. Maya se recostou, esticando os braços acima da cabeça. Sem mais vai exigir paciência. Vin riu. Ainda bem que você tem bastante. Maya sorriu. Sim, eu tenho. E ela sabia que era apenas uma questão de tempo até que Brice Carter se destruísse. Maya sabia que o jogo estava chegando ao fim. Brice havia empurrado e empurrado e empurrado, esperando que ela quebrase, mas em vez disso, era ele quem estava desmoronando. Ela percibia isso na maneira como seus olhos voavam ao redor quando ela entrava em uma sala, na forma como ele parecia mais tenso cada vez que alguém mencionava seu nome, na maneira como seus amigos não riam mais tão facilmente de suas piadas. Ele sempre foi o único no controle, o único com todo o poder. Mas agora ele estava se agarrando a fios, tentando desesperadamente segurar algo que já estava escorregando por seus dedos. O golpe final veio 2 dias depois. A escola estava empolvorosa antes mesmo de Maya chegar naquela manhã. Ela passou pelas portas da frente e imediatamente captou as vozes abafadas, as risadas contidas, a maneira como as pessoas se amontoavam, sussurrando e olhando para os armários.
Algo había acontecido e ella tenía sacado de que ya sabía o que era. Ella se dirigió a multidão que había se reunido perto do armario de Brice. Os alunos estaban molhando, algunos tirando fotos con sus teléfonos, otros murmurando descrentes. E ali, colado en toda a porta de metal, estaba uma colecao de capturas de tela impresas, mensajes, comentarios, conversas directas, cada coisa cruel, vil e degradante que Brice ya había dito sobre as pessoas pelas costas. Algumas eran sobre alumnos da escola, pessoas que ele había fingido ser amigo, apenas para se virar e zombar delas en particular. Otras eran peores, comentarios sobre profesores, comentarios racistas e sexistas, cosas que no podían ser consideradas piadas. Mas a pior parte, os carimbos de data e hora de esas mensajes mostraban que no eran de años atrás. Eran recentes. Brice abrió camino a través da multidão, seu rosto pálido, seus olhos se arregalando ao ver o que había sido publicado. ¿Qué diabos hizo? Su voz era fuerte, suas mãos tremendo ligeramente en cuanto ele arrancaba os papéis do armário, mas era tarde demais, o dano estava feito. Maya não precisou dizer uma palavra, ela simplesmente se encostou no armário oposto, braços cruzados, observando enquanto a reputação de Brice desmoronava diante de seus olhos. Observando enquanto as mesmas pessoas que costumavam rir de suas piadas agora olhavam para ele com nojo. Observando enquanto seus amigos lentamente se afastavam, se distanciando, não querendo afundar com ele. Brice se virou, seus olhos fixándose nos dela. Não havia sorriso arrogante desta vez, nem arrogância, nem falsa bravata, apenas raiva pura e sem filtro. Você fez isso? Ele sibilou, sua voz baixa, tremendo com fúria mal contida. Maya inclinou a cabeça ligeiramente. Eu fiz. Suas narinas se dilataram. Você se achatou esperta, Hein. Você acha que isso te torna melhor do que eu? Maya deu passo lento para a frente, sua voz calma, mas firme. Não, Brice. Eu acho que isso te torna exatamente quem você é. A única diferença é que agora todo mundo vê isso também. Seus punhos quedaram-se ao lado do corpo, seu corpo inteiro vibrando de raiva. Por segundo, ela pensou que ele realmente poderia perder o controle, que poderia realmente dar soco nela ali no meio do corredor, mas ele não o fez, ele não podia. Porque se fizesse, só provaria que ela estava quieta. Em vez disso, ele virou as costas e saiu furioso, empurrando os alunos à medida que avançava. Mas Maya sabia que, não importa o quão longe ele corresse, ele não poderia escapar disso. Seu reino havia caído e não havia como reconstruí-lo. Naquela tarde, enquanto ela saía da escola, encontrou Vin Diesel encostado em seu charger esperando. Ele usava sua expressão calma de sempre, mas havia algo mais em seus olhos. Algo orgulhoso. Ela deslizou para o banco do passageiro, exhalando lentamente. Vin não ligou o motor imediatamente. Ele apenas olhou para ela. Está feito, Hein? Maya assentiu. Está feito. Vin estudou por momento, então sorriu. Voy nem preciso dar soco. Maya sorriu, encostando a cabeça no banco. Não precisava. Ele riu, finalmente girando a chave na ignição. O charger roncou enquanto eles se afastavam da escola. E agora, Maya pensou sobre isso, pensou nas últimas semanas, em tudo que a levou a este momento, pensou em como muita coisa havia mudado, não apenas com Brice, mas com ela mesma. Ela se virou para Vin, pequeno sorriso brincando em seus lábios. Agora, finalmente, posso aproveitar o ensino médio. Vin riu, balancando a cabeça. Essa é a minha garota. E enquanto eles aceleravam pela estrada, o peso que a havia oprimido por tanto tempo finalmente se dissipou. Ela havia vencido, não por ser mais barulhenta ou mais forte ou mais implacável, mas por ser mais inteligente, por ser paciente, por deixar a verdade fazer todo o trabalho por ela. E quanto a Brice Carter, ele era apenas mais uma história de advertência, lembrete de que o poder construído no medo nunca dura, e que às vezes os quietos são os que você mais deveria temer. É isso. Obrigado por ouvir. Inscreva-se no canal para que eu tenha mais motivação para criar vídeos úteis todos os dias.